Desde que o homem deixou o cavalo para utilizar o carro como meio de transporte, que a gente não vive um período de transformação tão grande na indústria automobilística. A chegada dos carros elétricos trazem também um novo momento do cliente se relacionar com o carro, do cliente questionar sobre o carro, do cliente entender a forma como esse carro é produzido, porque sim, eles trazem um novo conceito, é um novo momento que eu me sinto extremamente privilegiado de poder vivenciar e me sinto nesse momento mais privilegiado ainda por poder ter a companhia do BMW iX, um carro 100% elétrico que acaba de chegar no Brasil e a gente está tendo uma experiência mega rápida, uma experiência literalmente de um dia com esse carro, que eu tive a oportunidade de pegar um trecho de estrada, gravar o vídeo para vocês e vou correr para São Paulo para devolver, mas eu tenho certeza que hoje nesse vídeo eu vou compartilhar muitas informações e principalmente as minhas percepções a bordo desse carro. Eu que tenho aí vivenciado experiência com diversos modelos elétricos, a gente vai poder acelerar, vamos pegar a estrada. Quero mostrar itens de tecnologia que vocês nunca viram de um carro que literalmente chega para chacoalhar o mercado dos elétricos, assim como esse evento está fazendo com a gente agora. Então, aperta o cinto e bora lá que hoje é dia de BMW iX aqui no Máquina. E para quem chegou agora aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, que tem o grande prazer de falar dos carros mais modernos do mundo e também de acelerar talvez os carros mais antigos e mais preparados que existem por aqui. E hoje, na companhia do iX. BMW que começou lá atrás com o i3, foi também um dos carros super marcantes e eu vou falar para vocês, o i3 foi um dos elétricos que eu mais gostei de usar. Achei o peso dele super interessante, a dinâmica do carro super interessante e lá atrás, há praticamente 10 anos atrás, nascia a linha i da BMW, os veículos 100% elétricos que eu acho que subiram ainda mais um degrau agora com a chegada do iX, que é um SUV com porte, vamos dizer, de um BMW X5, mas com muita personalidade, com uma cara de BMW literalmente nas formas, nessa coluna como ela se apresenta. Quem bate o olho dá para notar que é um carro da BMW, mas é um carro que traz uma personalidade própria e de fato traz uma cara de carro conceito. É aquele carro conceito que chegou na rua. E eu acho que muitos dos clientes que hoje procuram os carros elétricos, eles sim procuram carros que tenham aí literalmente cara de novo, coisa que eu sei que brasileiro adora num carro, que é chegar num lugar e as pessoas falarem: meu, que carro que você tá. E eu vou falar que hoje andando com esse carro, eu saí de casa, mas não teve uma pessoa que não olhou para o carro com uma cara falando da onde que saiu isso. E de fato, esse carro ele tem uma cara muito moderna, a sensação no trânsito andando com o carro foi meio que todos os outros carros em volta parecem super antigos em relação a ele. Fala, será que o mundo parou e só eu evoluí por aqui? É exatamente essa sensação que causou. Tem também um ponto que eu acho que aí entra também num grupo que tem o público dos elétricos que não quer um carro com uma cara completamente diferente. Provavelmente esse cliente não vai ser exatamente o cliente do BMW iX, a não ser que ele tenha a oportunidade de ver, de andar e de entender o que é esse carro. Explicando para vocês, essa é a versão que eles chamam de 50, que é a versão que tem dois motores elétricos que produzem aí um total de 536 cavalos de potência, então é uma potência boa, é uma potência que a gente encontrava nos motores V8 Supercharger, no motor V8 biturbo que a gente via aí no mercado, nesse mercado de SUV, um carro que nessa versão chega aqui no mercado na casa de R$800 mil, então assim, não é, obviamente, um carro barato para a realidade, mas se a gente for pensar como uma nova experiência, o posicionamento e a quantidade de itens de tecnologia que tem nesse carro, eu acho que um vendedor não vai ter muita dificuldade de explicar. Até porque é um carro, e principalmente lá dentro da cabine, que ele traz tantos detalhes diferentes que eu sei que com certeza vão seduzir muito o público potencial comprador desse carro. E aí quando bate o olho de frente, uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar desse carro ele ter um porte de um BMW X5, ele não parece tão abrutalhado quanto um BMW X5. O entre-eixos dele é bom, se você for olhar, a porta dianteira é bem grande, o para-brisa ele se estende bem para frente, o capô ele é mais baixo, eu acho que isso ajuda a tirar um pouco daquele visual meio bruto, às vezes, que tem num SUV, como por exemplo no X5, que tem um capô, vamos dizer, mais reto. Esse carro ele tem um coeficiente aerodinâmico que é bom
pra caramba, é 0,25 e pensar em 0,25 de coeficiente aerodinâmico num veículo elétrico é muito bom. E aí eu falo que tem algumas coisas que são interessantes dos carros elétricos, porque o carro elétrico ele tem que ser melhor do que um carro a combustão com motor a combustão interna em muitas outras coisas, como por exemplo no índice de ruído, e isso com certeza é favorecido pelo coeficiente aerodinâmico. Também ajuda muito na parte da eficiência energética, e esse carro, hoje, maio de 2022, é o carro elétrico vendido aqui no Brasil com maior autonomia. A BMW chega a divulgar 630 km de autonomia total para ele, no ciclo que eles chamam de WLTP, avaliação. Isso na prática vocês podem tirar aí pelo menos uns 10, 15, até 20%. Então entendam aí que na prática esse carro vai ter aí no uso, assim como a gente saiu com praticamente 100% de bateria e 500 km de autonomia. Mas enfim, a hora que a gente estiver dirigindo o carro eu vou comentar mais sobre isso. Dessa versão que tem um motor elétrico na dianteira, um motor elétrico na traseira. Então ele consegue fazer com que o carro seja um carro 4x4 sem precisar de eixo cardan. Parte de transmissão também desse carro não existe, porque nos carros elétricos normalmente eles têm uma marcha apenas, vamos dizer, como se fosse uma relação mesmo de câmbio para ele trabalhar. Alguns carros no mercado têm 2 velocidades, mas no caso desse aqui, até a informação que eu tive é que esse carro só tem literalmente uma marcha. Uma traseira que tem uma assinatura visual bem marcante, bem única. Vou até forçar o destravamento do carro aqui, mostrando a chave para vocês, ó. Na verdade ele já até destravou. Ele acende um LED super bonito assim. Para vocês deve estar piscando porque a frequência do LED é diferente da velocidade de gravação, tá? Então, mas aqui vocês podem ver, vamos travar, ó. Estão vendo? Só que além disso, o carro ele tem uma coisa interessante, quer ver? Eu vou sair de perto dele, reparem no retrovisor. O retrovisor está dobrado, certo? De noite, se eu chego a uma distância de 3 metros do carro, ele já acende a iluminação. Ó, eu vou pegar a chave, até para vocês verem que eu não vou fazer absolutamente nada na chave. Olha o retrovisor que ele vai destravar o carro e talvez seja a forma visual. Estão vendo? Mexeu o retrovisor, ele já destravou o carro. Isso daqui, meus amigos, não é nenhum sistema inédito. Eu acho que inédito, talvez para mim, seja a forma como ele conversa com o sistema do carro, da parte de iluminação. Isso já tinha em alguns carros lá atrás, de você chegar perto e ele destravar. Só que eu acho que aqui entra uma outra coisa. Você pode configurar, por exemplo, a chave desse carro no teu celular pelo aplicativo o My BMW, né? o aplicativo da BMW. E o teu celular ele pode usar, assim como acontece no Tesla, ele pode usar para destravar o carro. Além disso, você pode cadastrar essa chave. Por exemplo, todo mundo da família, 5 pessoas dentro de casa, vão ter a chave do carro no celular cadastrado. Então todo mundo pode chegar e sair com o carro sem precisar depender de uma chave física. São coisas interessantes que a tecnologia vai trazendo e a gente vai entendendo como um smartphone começa a conversar com uma central desse carro. Outra coisa interessante nesse carro é que ele tem um eixo traseiro esterçante. Isso facilita muito a capacidade de manobra do carro. No trânsito, quando vira o volante, dá para sentir muito as entradas em rua. Como o carro ele tem um ângulo de giro super pequeno e também facilita muito a dirigibilidade desse carro, que nasceu para ser um veículo 100% elétrico. Ele tem o pack de baterias de, se não me engano, 111 kW montados aqui na parte de baixo, em torno de 600 kg de bateria. Ele tem os motores elétricos, um em cada eixo, e aí entra uma coisa que na linha BMW i eles têm, que eu acho genial, e não são essas bonitas maçanetas embutidas, que elas ficam escondidas aqui atrás, mas é a estrutura do carro, que ela utiliza alumínio e ela utiliza uma resina com fibra de carbono. Olha isso, parece uma McLaren, de olhar o que eles chamam de space frame do carro. Tudo isso para reduzir peso, aumentar a rigidez torcional desse carro, que já utiliza na sua construção 20% de partes recicladas. Tem diversos materiais recicláveis também na construção do carro, em torno de mais de 90% dos materiais desse carro são recicláveis. Então tem toda uma preocupação que começou lá quando a BMW inaugurou a fábrica de Dingfold na Alemanha, que é uma fábrica que tem 100% de energia renovável e toda uma preocupação no processo produtivo para ser o mais sustentável possível. Então, a madeira que usa nesse carro é de reflorestamento, o tratamento no couro é feito com extrato de oliveira para fazer o tingimento do couro nos curtumes. Então, tem uma série de preocupações, fora os materiais, como alumínio, ele não usa cromo,
por exemplo, esse carro, então o processo de cromeação que envolve emissão de CO2, eles não utilizam e encontraram outras soluções que eu vou mostrar lá dentro para vocês. Tem também a parte de galvanização que não é feita no processo produtivo desse carro. Então tem uma série aí de tecnologias do iX que traz essa frente de BMW que agora eu estou começando a me acostumar, estou começando a achar bonita essa nova grade. É interessante porque ela tem aqui, aí entram as partes de tecnologia. Primeiro, os faróis que utilizam, e eu não vou ter oportunidade de mostrar hoje para vocês, a tecnologia laser. Quem tiver curiosidade, isso eu mostrei no vídeo do RS e-tron GT da Audi, que tem esse sistema. Ele deve ter aqui nos corpos dos faróis o Matrix LED, que é um sistema que é uma composição de LED para fazer uma iluminação. Eu quero, quando eu tiver a oportunidade de ficar bastante tempo com esse carro, vou mostrar um dia à noite para vocês como é que funciona tudo isso. Aqui, atrás dessa grade, envolvem diversos radares e aí entram umas coisas interessantes. Primeiro, que esse material aqui ele é feito, que nem a BMW fala, utilizando uma tecnologia de nanotecnologia que chama. Basicamente isso é o seguinte, quando toma pedrada aqui na frente, nessa peça, e a peça fica a uma temperatura acima de 30 graus, ela começa a regenerar e ela volta a ficar perfeita. Isso é um negócio completamente maluco, então as pedradinhas aqui na frente, elas vão regenerar com a temperatura, não vai ser no dia de hoje. Aqui, se vocês olharem, tem uns filamentos, são bem sutis, eu não sei se vocês conseguem ver. Basicamente isso é para secar a água e manter o funcionamento dos radares que tem aqui na frente em perfeito funcionamento. Tem câmera aqui na dianteira. Aqui tem um sistema que eu acho que é o sistema de abastecimento da água do limpador do para-brisa e água também que limpa as câmeras dianteira e a câmera traseira, que inclusive aqui ele tem uma abertura que sai para limpar justamente a câmera para ter visualização, porque mais do que uma câmera de estacionamento, essa daqui é uma câmera também, assim como todas as outras 5 localizadas no carro, para fazer o monitoramento do trânsito e o perfeito funcionamento do sistema de direção, que eu acho que a gente pode dizer que é um semi-autônomo nesse carro. Aqui em cima, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem mais 2 câmeras localizadas bem nessa parte. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero mostrar toda a tecnologia para vocês que está lá dentro, começando aqui da parte de trás. Vamos entrar no BMW X, primeiro aqui pelo banco de trás, e aí tem algumas coisas. A primeira coisa que me chama a atenção quando eu sentei é que as tomadas USB do tipo C, elas ficam aqui em cima. Aqui fica um suporte que dá para colocar acessório, como por exemplo, para prender um iPad, uma tela, ela fica posicionada aqui, mas eu achei a posição interessante. Tira dessa posição de baixo e favorece bem na cara do usuário desse carro. Além disso, tem um belo espaço aqui atrás. Outra coisa interessante, esse carro nasceu para ser um carro elétrico. Não tem previsto nessa plataforma ter eixo cardan, nem sistema de escapamento. Então ele tem um assoalho completamente plano. Uma coisa bem legal. A parte de acabamento super bonita, a construção do banco. Eu achei muito bonita a apresentação. Acho que numa cor clara pode ser que fique muito chamativo esse banco, porque ele tem bastante informação, mas a textura do couro é muito gostosa e a apresentação é muito bonita e ela se estende até essa região aqui no canto. E olha a sutileza que eles fizeram. O cinto ele cobre a costura. Estão vendo? Toda essa parte da emenda do couro, quando você solta o cinto, vamos ver. Olha lá. Ela para certinho e esconde. Essas sutilezas de design que tem nesses carros mais sofisticados são muito legais. Nossa, eu particularmente adoro. A textura do couro também muito boa, o apoio do braço, puxador de porta, a forma onde está localizado o alto-falante aqui na porta é muito legal. Esse acabamento da Bowers & Wilkins que tem aqui também super bonito, metalizado. Essa peça que aí eu acho que é um ponto, e vocês vão ver lá na frente, que por não utilizar cromado, eles utilizaram um plástico mesmo, parece pintado, um douradinho bem sutil, bem bonito, mas eu acho que tira um pouquinho do requinte. Tem um sistema de destravamento de porta, que ele funciona elétrico, estão vendo? Por botão, tem a parte manual para abertura aqui embaixo, e quem for mais assíduo do canal, vai se lembrar que o Corvette tinha isso lá no começo dos anos 2000, lá para o meio dos anos 2000, era um sistema igual a esse, botãozinho para destravar e tinha a parte manual mecânica, né, caso o carro tivesse alguma pane. Mas a parte traseira é super agradável, o teto
eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse teto, mas é um negócio absurdo. Vocês estão vendo literalmente o reflexo do painel e ele não esquenta. É outra coisa interessante, que quando a gente aperta ali na frente, eu vou mostrar a transformação que acontece para vocês. Mas o espaço traseiro com certeza é muito bom, digno aí de um bom SUV. Outra coisa interessante, par de iluminação aqui atrás e ó, sutilezas, o LED ele é direcional, tá vendo? Para todos os lados, eu consigo mexer esquerda, direita, para frente, para trás. Tem os alto-falantes também posicionados aqui em cima. Então são interessantes as soluções que eles encontraram, por exemplo, de trazer para cá, uma vez que a gente tem um teto que é uma peça de vidro inteira até lá na frente. Sejam bem-vindos à cabine 2X, que quando entra, a primeira coisa que chama a atenção, o sistema de refrigeração já está funcionando e às vezes ele pode até ficar funcionando com o carro fechado, justamente para manter uma temperatura que eu posso escolher ali no sistema. Ele traz esse novo conceito visual dessa tela que lembra até um pouco o sistema da Mercedes, né, com essa tela retangular, 12 polegadas aqui na frente, 14 polegadas aqui ao lado, com todo o sistema de entretenimento e configurações do veículo. Tudo do veículo está concentrado aqui. Por quê? Porque a BMW utiliza agora o conceito que eles chamam de Shy Technology. Shy no inglês é tímido. Então eles tentaram esconder o máximo de botões para trazer o conceito que hoje, talvez muitos de vocês já devem ter reparado nos controles remotos. Os controles remotos antes eles tinham 60 botões. Hoje em dia lá tem uns 10 botões e aqueles 10 botões fazem as mesmas coisas do que os 60 faziam antes. Então eu acho que para efeitos de design de interior acaba deixando tudo muito bonito. Uma apresentação bonita de uma cabine que lembra até uma minivan, com esse para-brisa que se estende até lá na frente, que traz essa sensação de espaço aqui dentro, o espaço mesmo, né? É muito grande aqui para essa região. O assoalho dele é liso, então se vocês olharem como uma minivan, não tem essa região aqui. O console central ele tem uma parte até que parece uma parte flutuante com carregamento para indução, as duas tomadas USB-C, 12 volts, porta-copo que cabe copo de verdade. Tá aqui, inclusive o porta-copo ele fica numa região onde eu consigo ter uma altura maior, uma baita de uma sacada. Aqui tem uma outra sacada para lá de interessante que eles entenderam no design, coisas que muitas marcas ainda não, que todo cliente tem celular. Então o celular ele tem um lugar destinado e um lugar, meus amigos, que aqui é vazado. Estão vendo? Ó? Então eu consigo passar o fio do carregador e o celular fica apoiadinho aqui. Assim como para o banco do carona, tem lá um apoio na porta. Olha o celular lá na porta como é que fica. Lógico, porque o carona também tem celular e ele quer colocar o celular dele em algum lugar. Então são essas sacadas interessantes. Aqui tem algumas coisas bem legais, outras coisas que particularmente eu não gostei muito, que é o quê? Primeiro, a apresentação super bonita. Esse couro aqui, cru, ele é muito bonito, com a apresentação, com as teclas, estão vendo? E olha que interessante as teclas, ó. Eu vou apertar e não vou falar nada para vocês ouvirem, ó. Estão vendo? Então ela funciona como, por exemplo, My Modes, que tem os modos de condução que estão aparecendo ali no meio. Olha que coisa bacana. Aqui tem os comandos do iDrive, mais ou menos para quem já está acostumado em BMW, você consegue ter aí os principais comandos. Um sistema que quando ele cai aqui nos menus é cheio de aplicativo. Tem até, por exemplo, câmera interna agora e câmera externa gravando. E vocês estão vendo menino TK falando para vocês direto da câmera do carro. Mas é aqui onde concentram as principais informações. O que particularmente eu não gostei? Esses botões eles são super bonitos, são umas peças que parecem de cristal, mas na prática parece um material acrílico, só que isso daqui ele acaba dando reflexo. Então quando você está dirigindo o carro, volta e meia vem um ponto de luz vindo daqui, dessas superfícies aqui diferentes que tem e acabam ofuscando um pouco da visão. Particularmente eu trocaria essa linda apresentação por tecla normal para justamente não ter esse inconveniente. Inconveniente esse que também vem dessa região, mas muito bonito e muito fácil, assim como a gente encontrava nos carros da Mercedes desde lá de trás, esses comandos aqui na porta. Isso facilita muito o ajuste do banco, então eu tenho todas as funções e é interessante que eu posso, se eu clicar aqui, dar uma olhada na tela central, que ele aparece e eu consigo também ajustar as regiões do banco por aqui. Estão vendo? Toda a parte, massagem, enfim, todas as coisas trazem para cá. Então com um botão que tem aqui, eles conseguem ter diversas funções localizadas lá.
tá? Parte do volante lembra na minha cabeça um pouco o volante de BMW i3 lá de trás, assim, esse formato 2 aros, né? Eu gosto, eu acho diferente, mas no dia a dia é bom. A ergonomia do carro é muito boa, a altura para apoiar o braço aqui na porta, a altura do console central, tudo é muito bom. Então a gente tem essas mesclas de elementos extremamente modernos e sofisticados, diferentes do comum, e tem umas teclas mais tradicionais. Isso é mais como um comentário para vocês, não que seja algo que faça diferença, pelo contrário. O que eu mais quero no meu dia a dia é que as teclas funcionem bem e que o uso do carro seja muito prático. Uma coisa que eu ia comentar dessa pintura, e eu acho que a melhor forma é mostrar aqui, talvez no vídeo vocês não tenham a mesma intensidade que tem ao vivo. Isso daqui, quando entra a incidência solar, ainda mais nesse para-brisa, que ele vem até aqui na frente, ó, até o meio da perna, se a gente for ver, de quem está aqui no banco da frente, ela fica com um brilho muito forte, entendeu? Então se você olha para cá, chega num ponto que é um ponto que incomoda. Aqui, dentro do sistema de entretenimento, ele tem as principais funções, como toda a parte de mídia, né, telefone, sistema de navegação. Apple CarPlay é gigante, dá uma olhada o tamanho que fica aqui, só que ele tem também toda a parte de configuração, e olha que interessante, eu vou colocar bem próximo aqui para ver se para de piscar. Eu vou ligar a seta do carro, dá uma olhada na tela como aparece, olha lá, vocês estão vendo? Que até aqui ele responde aos comandos que estão acontecendo aqui no painel. Tem a parte de temperatura, enfim, tem uma série de configurações, tem configurações bem interessantes assim. Tem funções bem interessantes até, do tipo, vou dar um exemplo para vocês. O sistema ele consegue entender o GPS na tua navegação, então se você está chegando num cruzamento, ele entende que você está chegando num cruzamento e ele já vem regenerando bateria. Assim como você pode memorizar pontos de conforto para, por exemplo, e é o exemplo que eles deram, assim que ficou muito claro, abaixar o vidro. Então todo dia eu chego no meu trabalho, tem uma cancela, naquela cancela eu vou marcar no sistema aqui de entretenimento do carro, nessa tela central, aquele ponto. Então toda vez que eu chegar naquele ponto ele vai abrir. Isso pode ser que tenham situações que vocês já vão começar, conhecendo vocês, a falar, ah, mas o dia que estiver chovendo ele vai abrir o vidro mesmo assim. Enfim, não sei responder com todos esses detalhes, mas eu prometo quando eu ficar bastantão com esse carro eu vou conseguir explicar para vocês. Tem outras coisas interessantes aqui, como por exemplo aqui ele tem um revestimento num tecido que é o chamado EcoNew. Ele é um tecido reciclado de redes de pesca. Ele também está presente nessa região. Então a BMW assumiu uma postura do tipo, a gente não vai ter o revestimento, por exemplo, em alcântara, vai ser um revestimento numa fibra reciclada, mas fica uma apresentação super bonita. Eu acho que vale a pena. E esse, infelizmente, eu não vou conseguir demonstrar em vídeo. Vale a pena um dia vocês terem a experiência do que é o sistema de som desse carro. O sistema desenvolvido pela Bowers Wilkins. Ele tem, meus amigos, 30 alto-falantes. Lá atrás eu já tinha mostrado para vocês no sistema da Meridian que ele tinha o chamado 3D, que ele tinha caixas de som no teto, no chão, posicionados. Agora ele tem nesse carro o sistema 4D. Por quê? Porque ele tem caixas de som dentro do banco para você sentir ainda mais a vibração do som, toda aquela presença do som aqui dentro. Eu vou ser muito sincero para vocês, pode ser que vocês não acreditem, mas se eu estava no trânsito, a primeira música que eu coloquei, eu estava parado num semáforo, eu comecei a ouvir, eu fiquei olhando só para um ponto assim dentro do carro, literalmente viajando, sentindo, e eu cheguei a ficar emocionado daquilo que eu estava sentindo dentro do carro. Tamanha, é um tipo de sensação que eu nunca imaginei ter dentro de um carro. Pode ser para muitas pessoas a sensação de um estúdio de música, de um show, mas eu sei que é uma sensação única, produz aqui até 1.600 watts de potência. É muita coisa de potência sonora e principalmente de qualidade. De fato, esse carro é um show. Agora, eu imagino que muitos de vocês estejam curiosos para ver como esses mais de 500 cavalos se comportam no trânsito. Bora acelerar? Não, meus amigos, a gente não vai acelerar sem antes eu mostrar uma das coisas mais legais que tem nesse carro, além do sistema de som. Dá uma olhada, o teto dele, e eu espero, eu vou apertar essa tecla aqui, olha o que vai acontecer com o teto, apertei. Veja se vocês conseguem ver, estão vendo ali fora? Estão vendo um pouco do reflexo do menino TK? Estão vendo o poste de luz aqui fora? Vou apertar o botão de novo, olha lá, quando eu fecho ele, olha o que acontece. Esse teto todo de vidro, ele tem essa mesma tecnologia
que quem me acompanha no Instagram, eu já mostrei para vocês no Boeing 787, que ele deixou de ter aquela persiana na janela para ter um sistema como esse. Basicamente tem uma película no meio do vidro que quando energizada, ela fica translúcida. Olha isso. E segura temperatura e segura principalmente a parte de luminosidade. Olha só os itens de tecnologia que estão chegando nos carros que eu estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês. Vai, vamos acelerar agora, que é a melhor parte desse carro. Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de BMW X para fazer o procedimento para sair com o carro. Pé no freio, aperta esse botão de Start. Ele emite esse som para sinalizar para a gente que está tudo no jeito. Aparece o Ready escrito aqui no cantinho do painel. E aí basicamente é engatar o drive e o carro já ganha movimento. Acho que a primeira coisa que nota quando senta no carro é uma posição de dirigir gostosa. A distância do volante ela fica muito boa, então é uma posição segura que eu consigo guiar com muito conforto, com uma reação rápida. Como um bom carro elétrico, você põe em movimento, praticamente não tem ruído dentro do carro, e eu falo praticamente porque esse carro ele tem um som que eu consigo ligar ou desligar, ó. Estão vendo? Tudo isso é emulado pelas caixas de som do carro. Todo esse sistema de som ele vem do sistema do carro, tá? Não é do motor elétrico ou de coisa do tipo. Até eu costumo comentar esse tipo de coisa, até por se tratar de uma tecnologia nova. Outra coisa que me chama a atenção quando eu coloco em movimento é que o campo de visão do carro é muito bom. O painel ele fica posicionado de um jeito meio baixo, então tem um campo de visão muito bom. Eu acho que isso agrada muito as pessoas. Eu sou um cara, e eu já comentei muito com vocês, que eu gosto de guiar baixinho, né, o painel mais alto e tal, mas eu acho que para agradar o grande público potencial, vamos dizer, comprador desse carro, eu acho de fato super interessante. Uma outra coisa que eu sempre tenho curiosidade em carro elétrico é ver como é que ele modula a potência. Então é aquele momento que eu encosto no acelerador, ver como é que o carro reage. A gente está falando de um carro de 500 cavalos, né? E eu acho que uma característica que tem nos carros elétricos, de uma maneira geral, eu até vou dizer isso, é um curso muito bom de acelerador que você consegue, de fato, modular a potência do carro. Então, num primeiro momento você consegue andar a 20, 30 km por hora, ou conforme você vai crescendo na aceleração, o carro vai ganhando velocidade, ou se você der o pé, de fato aí o carro se transforma num carro bem rápido, tá? Eu acho que os alemães, de uma maneira geral, e no carro da BMW não é diferente, a forma como ele entrega potência é uma forma mais suave até do que um carro da Tesla, mas mesmo assim, vamos parar aqui e aproveitar esse trecho de reta para a gente já medir aqui no GPS o 0 a 100, que a BMW fala que é 4.6 nesse carro, que é um bom 0 a 100, se assemelha aí de um Volvo XC40. Então o carro elétrico basicamente é o pé no freio e o pé no acelerador, ó. Pronto. O carro rapidamente vai chegar nos 100 km por hora, 4.6. Exatamente o que a fábrica fala. Vamos fazer mais uma, já que a estrada está tranquila, para a gente poder comprovar de fato isso. 3, 2, 1. Vamos ver o 0 a 100. Tá aí, 4.6 de novo. 4.63, 4.62, ou seja, uma característica de carro elétrico. É muito fácil ser rápido e é um reloginho. Então a gente está falando de um carro de mais de 2.000 quilos que acelera de 0 a 100 na casa de 4 segundos. É muito bom e é muito condizente aí com os concorrentes europeus, tá? Os carros da Tesla, eles têm uma entrega normalmente, são carros que entregam mais potência, são carros que normalmente entregam uma aceleração mais bruta, mas eu acho que eles não entregam essa leveza, essa suavidade e essa docilidade que tem nos carros elétricos, que eu tenho certeza que vai agradar muito. Eu falo que o carro elétrico ele agrada dois públicos muito bem. Eles agradam muito bem o público que não gosta de carro. Por quê? Porque são carros extremamente quietos, você não tem que parar em posto de gasolina para reabastecer, praticamente não tem manutenção em concessionária, troca de óleo, troca de filtro de combustível, esse tipo de coisa. Não precisa absolutamente nada e eles têm aquilo que o consumidor desse tipo de carro mais adora, que é a sensação de força, que é você encostar no acelerador, o carro, bum, dá uma baita de uma aceleração, como de fato tem. É muito instantâneo, é muito rápido e é muito diferente de um carro convencional. E para o outro público, que é o público que gosta da pegada esportiva, não tem como não gostar de um carro que faz 0 a 100 na casa de 4 segundos. Um carro que entrega uma resposta super rápida e um carro
que para muita gente eu tenho certeza que agrada, e eu sou um fã dos carros esportivos e eu adoro guiar um carro elétrico, e aqui não foi nada diferente, que é o seguinte: é o silêncio, a paz. O motor é muito gostoso, o envolvimento com o ronco é muito gostoso e muito importante, mas às vezes no dia a dia esse silêncio é muito bom. Por outro lado, e no oposto dessa situação, eu acho que tem algumas coisas em carro elétrico que são extremamente desafiadoras e que eu só vou descobrir de fato uma resposta quando eu vivenciar o futuro deles. Por quê? O que eu acho hoje, 2022, eu acho que esses carros, eles têm de certa forma uma característica de entrega de potência, até de certa forma de comportamento, e pela ausência do ronco, eles são muito bons, mas eles são muito parecidos, tá? Então muda muito a construção, muda muito a cabine, a disposição dos equipamentos, mas a experiência de dirigir, de uma maneira geral, ela é muito parecida com os outros carros alemães elétricos que tem no mercado. Então esse é um ponto que, por exemplo, os carros da BMW sempre tiveram uma característica do ronco, do motor 6 cilindros, aquele ronco envolvente, principalmente dos 6 cilindros nos motores BMW. Aqui a gente não tem. Aqui a gente tem, por exemplo, esse painel todo do carro é uma peça super moderna, eu acho que faz muito sentido pelo momento que a gente está vivendo, com a tecnologia, a definição, a qualidade do touch, as interações. Só que, por exemplo, esse painel que não tem uma moldura, vamos dizer que ele não tem uma curvatura em cima do painel, para mim ele tira muito a personalidade dos carros. Uma das coisas que eu mais gostava nos carros da BMW era aquele painel pequenininho, que quando você senta, você tem aquele conjunto, como por exemplo da 1M, que eu guiei esses dias aqui para o canal, que ele tem aquele conjunto de velocímetro, contagiro, tudo ali muito na cara. Ou por exemplo, aquela iluminação laranja, que era super marcante dos carros da BMW e que com o tempo a gente foi perdendo. Então eu acho que, por exemplo, salvo a grafia, que tem uma personalidade agora, por exemplo, de BMW, a tela é muito comum. A tela poderia estar nesse carro, poderia estar na Mercedes, na Volvo. Os carros da Audi, talvez, e até os do próprio da Mercedes, eles trazem um pouco mais esse design do painel, um pouco mais marcante, com um pouco mais de identidade para os outros modelos. Hoje a gente olha, e pelo que eu vi, até no Série 3 vai entrar um esquema mais ou menos parecido como esse daqui, mas eu acho que vão tirando um pouco aquela personalidade que é, com certeza, um dos fatores que envolvia muito a gente na experiência de um carro. Eu tenho certeza que o cliente de BMW, ele comprava BMW não só pelos gadgets que tinham no carro, mas durante muitos anos pelas características que o carro entregava, pelo ronco, pela forma como entregava potência e pelas características dinâmicas. E isso, com o tempo, eu estou sentindo que a gente está perdendo um pouco nos carros elétricos de uma maneira geral, e aqui não é diferente. Então eu acho que esse sim é um ponto de atenção, é um ponto que eu vou ter um olhar especial. Por quê? Porque eu não sei se a pessoa que vai ter esse carro durante 2 anos, por exemplo, ele vai querer trocar por uma versão nova, ou ele vai querer trocar por algum outro carro gadget, vamos dizer, que saiu no mercado. Então esse é um ponto que somente com o tempo a gente vai descobrir e vai começar a entender como de fato os clientes se relacionam com os veículos elétricos. Uma característica interessante: o sistema ele trabalha muito para te proporcionar a maior autonomia possível. Então ele tem um sistema de regeneração das baterias, então basicamente quando eu tiro o pé do acelerador ou quando eu aplico o freio, o motor ele faz um movimento contrário para passar de um propulsor para um gerador das baterias. Só que no caso aqui tem uma coisa super interessante que até eu já mostrei num carro da Audi, até que tinha esse sistema, que é o quê? O sistema de controle de velocidade cruzeiro adaptativo, o radar que faz esse monitoramento, ele entende o tráfego na frente. Então, por exemplo, se tem um carro, quer ver? Eu vou tirar o pé com um carro na frente, a regeneração vai lá embaixo, assim, ele puxa pra caramba a regeneração. Estou equilibrando a velocidade com o carro da frente, como está acontecendo agora, a regeneração vai para o zero. Ó, como o carro rola. Se não tiver carro na frente, o carro rola sem regenerar. Vou forçar uma situação que eu chego próximo do carro, ó. Ó a regeneração onde vem. Isso é muito legal, porque isso diminui o uso do sistema de freio, ou seja, aumenta a durabilidade, por exemplo, das pastilhas, mas principalmente contribui muito para aumentar a autonomia do carro. Então essas características que tem em carro elétrico são muito interessantes, né? Uma outra característica super gostosa é a parte de retomada de velocidade.
Às vezes você vai fazer uma ultrapassagem na estrada, o carro ele retoma de velocidade muito mais rápido, é muito mais seguro no momento da ultrapassagem. E aí tem um outro negócio aqui, que eu vou acionar My Modes e vou selecionar o modo Sport. Ele muda a grafia e ele vai mudar uma outra coisa que vocês vão perceber, quer ver? Um outro ponto, quer ver, ó? Repara o som no interior do carro, como ele fica muito mais presente. E aí eu vou falar, tem gente que fala, pô, TK, que coisa mais ridícula, meu, um carro que tem imita um som, ó, de aceleração, mas isso eu vou falar, que nesses carros muito rápidos acaba sendo bom para você entender o ganho de velocidade e entender a forma como ele está entregando essa velocidade, que o som ele vai mudando conforme a velocidade. Eu falo para vocês, para a experiência de dirigir, até para a parte de segurança, ajuda muito. Um outro ponto que ajuda muito na parte dinâmica desse carro, seja nas estradas ou seja dentro das cidades, é a suspensão. Esse carro usa aro 22 e eu acho que eu nunca usei um carro com roda tão grande que fosse tão confortável e tão bom. Ele tem um sistema de suspensão pneumática que dá até para ajustar um nível para um modo, vamos dizer, um pouco mais fora de estrada. Eu estou fazendo um fora de estrada porque não é o perfil desse carro você andar de fato na lama, no barro, um negócio meio radical, mas eu acho que é para aumentar o vão livre do chão e você ter uma versatilidade maior, vamos dizer assim. Só que, o que acontece? Quando você começa a andar com o carro, ele vai passando nas imperfeições do piso e o carro é muito silencioso, muito bom mesmo para mim. Um dos grandes pontos de destaque, com certeza, desse carro. Agora, um momento que esse carro se sente muito à vontade é quando você coloca ele em velocidade. Quando você põe um pouquinho de velocidade alta, você consegue entender aí o DNA BMW, porque ele tem uma direção leve, ele tem uma... É impressionante, assim, porque você guia o carro, não dá para imaginar que ele tem o tamanho que ele tem um peso de mais de 2.000 quilos, e aí a cabine parece que fica pequeno. Você mexe a carinha do carro, o carro é leve. Eu acho até que ele é um pouquinho leve demais. Esse primeiro momento do volante, assim, eu acho, parece quando o carro tem muito caster, assim, que ele vira muito rápido, ele aponta muito rápido, que particularmente eu deixaria ele um pouquinho mais leve, eu acho, se eu fosse mexer em alguma coisa dessa parte de calibração. E aí um outro ponto também que chama muita atenção quando coloca esse carro em movimento é ver a leveza com que ele ganha velocidade, que ele sustenta a velocidade. É um carro que literalmente ele se sente muito à vontade quando ele está em mais velocidade. E aí você começa a entender que você fala, caramba, é um carro de alemão, é um carro feito para andar em autobahn, mas também é um carro feito para fazer curva. E esse é um outro ponto, porque você pega e começa a fazer curva com o carro e é impressionante, assim, o que o carro faz de curva, você sente a traseira que parece que está querendo escapar, mas ela não está, ela está justamente contornando junto, que é o sistema, o esterçamento que tem no eixo traseiro. Então, quando você vem assim, o carro é muito bom, até mesmo de freio o carro é bom, você não sente que o carro tem o peso que de fato ele tem. Ele é leve, assim, de guiar, um negócio é até meio impressionante, assim, quão prazeroso que um carro desse pode ser. E eu já tinha feito vídeo lá atrás, se vocês olharem com o BMW i3, e uma das coisas que era uma dúvida que eu tinha é, dá para guiar carro elétrico de maneira esportiva? E eu mostrei que o próprio i3, com aquela forma bem de minivanzinha que ele tem, um negócio pequenininho e tal, era extremamente delicioso, mesmo com aqueles pneuzinhos finos. E aí com esse carro, é um negócio de fato impressionante. Olha a segurança que esse carro oferece em ultrapassagem. É muito legal mesmo, e eu acho que com ele em movimento e principalmente nessa parte dinâmica, eu sinto que diferencia muito dos SUVs como um Q7, como um X5, como uma BMW GLE, por exemplo, uma Mercedes GLE, por exemplo. Então, aqueles SUVs com motor a combustão, eles são carros de fato pesados, tem um motorzão grande na frente, mas aqui eu sinto tudo muito leve, muito inesperado de certa forma, principalmente para quem está acostumado com os SUVs, onde esse carro vai estar posicionado em preço. É isso, turma, espero que vocês tenham curtido esse review
não tão rápido para vocês, mas super rápido pela gente. E se vocês quiserem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, fiquem à vontade, porque lá tem muito conteúdo rápido, com muita informação legal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir também, tá bom? Grande abraço a todos e até uma próxima. Tchau!